Ok, estou de volta. Vim entrevistar o diretor da Sociedade Rural Brasileira, Rodrigo Junqueira Casterron. Ele é diretor, ele cuida da área de organização política. Já falamos até da política da representatividade americana, norte-americana. Você defenderia, porque você fala em nome da Rural, mas enfim. Por exemplo, eu acho que seria fundamental para o Brasil uma reforma política que você tivesse os deputados, aqueles ligados a certas regiões. A gente chama de distrital. Porque, por exemplo, você pega Ribeirão Preto. Ribeirão Preto sempre teve condições de eleger deputado estadual e federal. Tem 3 estaduais hoje e um federal. Mas tem outras cidades que são polos, seja de algodão, de café, que se houvesse uma reforma política, se elegeria esses caras e seria muito mais fácil cobrar deles. É isso que eu estou te perguntando. Não, isso é bastante interessante. E o próprio Aécio Neves vem defendendo isso. É uma bandeira, me parece, do PSDB, a questão do voto distrital e do voto distrital misto. Porque com o voto distrital, você, como nos modos americanos, você divide os territórios e e o candidato só pode fazer eleição naquele território. Esse é o voto distrital puro. O distrital misto, você tem uma cota de deputados que fariam essa eleição nos distritos e você teria aqueles deputados que são de representação de setores. Então, talvez seria um caminho, por exemplo, para o agronegócio, porque é o que você falou. Muitas vezes a gente tem alguns setores que deixam de ser representados porque não tem votos suficientes para eleger, por exemplo, um parlamentar, né? Naturalmente, essas eleições seriam para o legislativo. O interessante disso também é que os deputados eleitos ali por cada distrito, e aí os critérios são populacionais, enfim, isso naturalmente tem que ser definido em lei, teriam uma cobrança naturalmente maior por parte dos seus eleitores e teria certamente fazer um trabalho mais presente, mostrar serviço, porque naturalmente ele concorreria com um número menor de pessoas. A campanha ficaria muito mais menos cara, então as propostas estariam mais relevantes do que efetivamente o custo de campanha, e aí seria uma proposta que reduziria tanto a corrupção ao longo da campanha, quanto melhoraria a representatividade dos distritos, os deputados trabalhariam mais, teriam que se dedicar mais, em alguns casos, né, para se manterem eleitos e, enfim, seria uma proposta. Você defende uma reforma política? Eu acho que é imprescindível. Do jeito que está, não dá para continuar. Você eleger um deputado, porque às vezes a gente vê aí parlamentares que vieram de um segmento artístico, foram eleitos e que até estão bem avaliados em algumas horas por alguns jornalistas, porque são constantes no plenário da Câmara. Agora, a gente que trabalha com política sabe que o plenário da Câmara é uma parte do trabalho. Tem que estar lá sim, mas é muito mais importante você estar na base, identificando os problemas, indo atrás dos recursos dos ministérios. Então, o brasileiro também precisa fazer parte dessa reforma política. Já que você me parece afiadíssimo nessa questão, por exemplo, eu sei imagino que eu saiba o que faça um vereador. Se bem que eu não conheço nenhum deles, eu só os vejo quando tem eleição. Claro. Pré-eleição. O que faz um deputado estadual? Bom, o Brasil, na sua Constituição, tem 3 poderes: o judiciário, o executivo e o legislativo. Okay. O legislativo é responsável pela elaboração de leis e fiscalização do executivo. O executivo executa as leis, tem capacidade postulatória de propositura de leis também, e o judiciário julga, de acordo com aquilo que é produzido pelo legislativo. Um deputado estadual, ele desempenha esse trabalho no âmbito estadual. Então ele vai propor leis que vão ser aplicadas, caso sancionadas pelo governador no estado, e o deputado vai fiscalizar, ao lado dos seus pares, o trabalho que o executivo vem desenvolvendo e, claro, representar ali a sua região, os problemas que o estado tem, buscando recursos para levar para os municípios onde ele tem atuação e, enfim, aí fecha-se o ciclo. E o lobby dentro desse setor, seja municipal, estadual, federal, é uma coisa de louco que tem. Poxa vida. Ele existe. Você tem que pressionar, senão não sai nada. Né? Com certeza, com certeza. E aí entra também o papel do cidadão, né? Que é super importante.
Como é que a gente pode fazer, além de mandar e-mail espinafrando o senador, deputado, o que mais que a gente pode fazer? Acho mais importante que isso é ser propositivo, né, Hash? Hoje mesmo eu estava conversando com o Rappers e ele comentou comigo que ele sempre manteve um relacionamento muito próximo com deputados e tal. E na época, isso há muitos anos, ele era presidente da Grishow e numa entrevista, era um ano eleitoral, perguntaram quem é o seu candidato a deputado estadual. E na época era o Duarte Nogueira, ele declarou isso e saiu no jornal. O Nogueira, que é um dos representantes que nós temos, inclusive na Frente Parlamentar da Agropecuária, que tem uma intimidade muito grande do agronegócio, ficou super satisfeito. Mas o Rappers, naturalmente, é uma exceção entre os brasileiros, que acompanham a política, gostam dela e entendem ela como importante. Então, o que eu acho? Falando para um eleitor que hoje talvez não esteja tão preocupado com isso. Ao invés de só reclamar, só não ficar satisfeito, poxa, se você não tem uma boa memória para lembrar em quem você votou, marca num papelzinho, cobre o seu deputado, entra no site da Assembleia Legislativa, da Câmara Federal e acompanhe o trabalho que é desenvolvido lá. E aí você vai conseguir, com critério, saber, poxa, esse cara me representa, esse cara não me representa. Isso vai balizar o seu próximo voto e se a gente conseguir desenvolver isso em conjunto, eu acho que a gente consegue renovar o Congresso, da mesma maneira fazer essa eleição no Executivo, para que, enfim, porque afinal de contas o político ele mexe com a coisa pública e é a nossa vida, o nosso dinheiro, o nosso patrimônio. Então isso tem que ser um acompanhamento firme e constante. Olha, o Rodrigo Junqueira vai voltar aqui, o Casterron, porque é um ano político. Nós temos agora, vai ter uma pausa de Copa do Mundo, porque eu tenho coisas para contar para ele, mas não dá tempo, porque o Gil já me falou que o tempo acabou. Eu anoto o nome de quem eu voto, e desde que eu passei a fazer esta acompanhamento, fica na porta da geladeira. Ai, poxa, não esqueço, né? Eu nunca, acho que raramente eu votei 2 vezes no mesmo, viu? Pô, só tenho tomado decepção, viu? O Rodrigo voltar lá aqui para falar mais de eleição. Nós temos eleição para governador, né, para deputado estadual, deputado federal, governador, senador, presidente da República. Exatamente. Então, independente da rural, viu, Rodrigo, para falar um pouco de como a gente vai se comportar. Vai ser um prazer. E eu queria aproveitar, antes de acabar, convidar todos agora no dia 23, às 10 horas. Sexta-feira, na Assembleia Legislativa, vão ser as comemorações dos 95 anos da Sociedade Rural Brasileira, por oferecimento do deputado estadual Elson Gasparini, do deputado federal Duarte Nogueira, do deputado Barros Munhoz, a quem eu mando um abraço, inclusive. E esperamos todos lá. Vamos celebrar, porque, afinal de contas, o agronegócio merece. É isso aí, gente. Dia 23, a Assembleia é aqui perto do Ibirapuera. Em frente ao Ibirapuera. De chegar lá. Entrada franca, não sem tem dúvida problema. nenhuma, todos nós convidados. Casa do Povo, não é verdade? Casa do Povo Paulista. É isso aí, muito obrigado pela sua presença, gostei de conversar com você e vai voltar, por favor, porque nós vamos falar de política. Com prazer. Então tá bom. Gente, é isso, amanhã eu estou de volta no mesmo horário. Até